Quais seriam, então, esses novos desafios, digamos assim? Eu tenho a impressão de que eles talvez dependam da sedimentação dessas mudanças das quais eu fui falando um pouco rapsodicamente aí ao longo dessa conversa, né? A deslegitimação do princípio de autoridade. Isso me parece um ponto fundamental, gostaria de retornar a isso agora no final, né? A ideia de que toda autoridade é, por natureza, ilegítima. Uma espécie de exacerbação da versão rousseauista do contrato social. Né? O homem é bom, a natureza o corrompe porque introduz a propriedade privada, em última análise, né? E a subordinação de uns a outros, né? Isso é muito diferente de dizer do que era o ideal anterior, que era eu ocupar o lugar de autoridade. Você vê isso, né, no desejo, né, das crianças, quando eu for grande, né, eu vou poder fazer isso, aquilo. Ou então, quando você ainda não pode fazer isso porque você ainda não é grande. Quando você crescer, você vai entender, você vai poder, etc. Significa, quando você puder ocupar um lugar de autoridade, né, de gente grande, frente a outros, por exemplo, crianças, então você vai poder, ou entender, ou fazer X coisa. Essa erosão da legitimidade da autoridade foi se ampliando, a ponto de, eu acho que isso hoje em dia, pelo menos no Brasil, me parece, em parte também como herança da ditadura militar, né, exacerbando um reflexo de defesa do cidadão contra a voracidade, a brutalidade, a truculência e a estupidez do Estado, né, e que vem, eu acho, da nossa tradição ibérica. Né, a ideia do Estado onipresente, as ordenações filipinas, manuelinas do século XVII. Então essa situação faz com que, eu acho que isso foi exacerbado pela truculência da ditadura militar, talvez seja um dos efeitos da ditadura sobre a subjetividade dos brasileiros, e nesse momento, de crise política, enfim, né, que nós estamos atravessando nos últimos anos, de desconfiança generalizada no Brasil em relação à legitimidade do Estado constituído na Constituição de 88, é isso que está acontecendo, isso coloca então para as pessoas a possibilidade de exprimir contrariedade, exprimir oposição de maneira inclusive agressiva, né, num grau inédito. Né? Essa situação implica, eu acho, para dar um exemplo entre vários, né, implica provavelmente uma modificação na economia das relações superego-ego. Isso é, as instâncias da personalidade que se encarregam de fazer o indivíduo amar as normas sociais, o superego é isso, aceitá-las, né, dentro dos seus limites de liberdade individual, mas considerando globalmente legítimas essas normas. O que não impede a sua infração, a regra é feita para ser quebrada, né, em segredo, na expectativa da impunidade, né, mas para ser quebrada. Claro. Então, isso não ameaça a coesão social. Enquanto ela essa ruptura das regras, ou essa não aceitação das regras, feita por indivíduos em situações isoladas e sem grandes repercussões. No momento em que a norma se apresenta por ser norma e por estar amparada num sistema jurídico legal bancado e encarnado no Estado, no momento em que isso acontece, você está numa situação, se a gente exagerar um pouco, próxima da anomia. Esse fenômeno da erosão da legitimidade da autoridade é alguma coisa ampla o suficiente para cobrir um grande número de situações, da situação familiar, da perda do poder paterno, né, denunciada ou mencionada pelo Lacan em 1936, né, nos complexos familiares, né, portanto, uma coisa absolutamente contemporânea da internet, né, e do Instagram, em 1936, né, falando do declínio do patriarcado, né,
E, portanto, dá uma modificação na economia das relações edipianas. Porque se você não tem um pai forte, autoritário, contra o qual se rebelar, como é que fica o Édipo, né? Se rebelar contra o quê? Contra o fantasma? Né? O que acontece na economia psíquica quando a realidade impõe um poder paterno menos vigoroso do que aparentemente foi o caso antes, né? Esse fenômeno parece estar se difundindo. Como ele vai se aplicar especificamente em determinadas situações, não só familiares, mas profissionais, né? Políticas, nós não sabemos. Eu tenho a impressão de que isso causa no indivíduo uma certa angústia, porque quando tudo é mais fluido, né, menos claro, o ser humano fica em dúvida e nós gostamos de coisas claras, inclusive para nos opormos a elas. Nós estamos vendo hoje, né, demandas colocadas à análise no sentido, às vezes, de garantir certezas, né? Mas então o que eu devo fazer? Bom, é a resposta que o analista vai dizer, problema seu, né? Por que você pergunta isso? Né? Quer dizer, por que você acha que sou eu que tenho que te dizer o que você vai fazer? Vamos olhar a tua posição subjetiva diante da tua pergunta e do que você espera de mim como outro. Tá claro? Bom, isto é a psicanálise desde o tempo em que o Freud botava a mão na cabeça das pacientes para surgirem ideias inopinadas. Né? Não há nenhuma mudança essencial no conteúdo, ou melhor, na configuração da abstinência, da neutralidade, da ideia de que o sujeito deve ser responsável pelos seus atos, né? E pelo seu desejo, tá claro? E de que, então, o analista não vai responder essa pergunta, por mais angustiada que ela seja, mas vai devolvê-la e dizer, muito bem, vamos olhar o que você está perguntando, vamos analisar, não responder, né? Atuar, tá claro? Então, isso é um exemplo entre inúmeros, né, de como a situação da sociedade pode colocar para o trabalho da análise demandas específicas, às quais a psicanálise vai responder a partir dos seus, ou não, a partir dos seus princípios, né, e do que o analista percebe dos processos psíquicos que estão em jogo naquele trabalho clínico. Claro, qual é a capacidade dessa pessoa de entender uma interpretação ou de necessitar de um encorajamento, por exemplo.